Olá, bom dia, de volta com vocês o programa Pedra Angular, sempre com o objetivo e a finalidade de transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Longe de nós, não queremos fazer proselitismo religioso, não queremos denegrir ninguém. Até porque a gente não faz proselitismo, porque nós pregamos a verdade. Fazer um prosélito era como os fariseus faziam. Eles faziam um prosélito para o tornar duas vezes filho do inferno. Nós tiramos as pessoas do inferno para entrar no céu. Não nós, mas a palavra que nós pregamos liberta, porque nós estamos pregando a verdade. E só há uma coisa que liberta o ser humano, isto é, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isto que nós estamos conhecendo através do programa Pedra Angular, que está chegando até seu lar agora através da Pedra Branca FM e do nosso canal no YouTube. É um prazer estar falando para você de coração para coração. É um prazer estar falando para você de forma sendo um instrumento usado por Deus para levar até seu lar, para chegar até sua casa agora através das ondas sonoras do rádio, levando uma reflexão verdadeira. Não estamos fixos em areia movediça. Estamos pregando um fundamento sólido, que é Cristo, a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de chegarmos a Deus é através do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Então, através desta palavra, da verdade, nós chegamos até Deus. Chegamos ou chegaremos? Então vamos aqui em frente. Se queres chegar até Deus agora, só através da palavra. Vamos em frente aqui. Seguindo a nossa programação, a nossa linha que estamos falando aqui, é a sequência do ensinamento sobre a Trindade, a doutrina pagã que foi criada no ano 325 no Concílio de Nicéia, ou seja, foi oficializada como um dogma católico e que qualquer pessoa tinha que seguir, porque senão ia sofrer as penalidades por não seguir a doutrina da Trindade. E você sabe que um verdadeiro cristão rejeita isto, porque sabe que isto é paganismo. Então nós falamos de alguns conceitos na programação passada, conceitos errados, como Deus Filho, como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno, olha só, Filho é eterno, Filho que tem princípio, como é que pode ser eterno? Observe, nós falamos na programação passada que são conceitos que o trinitarismo criou e aí quebrou a gramática, fez todo o conceito linguístico desaparecer. O português foi de água abaixo, porque agora as conjugações caíram por terra para manter uma doutrina falsa. Então, veja só. Então aqui através desta programação nós estamos ensinando a verdade para o povo sem medo. Estamos seguros e alicerçados na doutrina dos apóstolos. E é assim que nós vamos continuar esta programação de fé. E hoje eu quero, continuando a programação sobre a Trindade, você me pergunta assim, como é que aconteceu isto?
como foi o nascimento de Cristo e como é que se processa, já que nós não somos nem trinitariano e nem unicista. Nós não somos unicista e não somos trinitariano. O trinitarismo diz que existe três pessoas distintas e que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então são três deuses. E que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Como é que Filho pode ser eterno? Não pode. Então observe só. Se eu sou eterno, é porque o eterno está em mim. Eu sou eterno porque o eterno está em mim. Mas eu mesmo não posso ser eterno. Mas Deus me tornou eterno porque a eternidade está em mim. Então vamos lá. Como é que aconteceu isto? Como foi que aconteceu isto? Vamos ler aqui um versículo para fixarmos a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler Mateus, capítulo 2, a partir do versículo... Nós vamos ler Mateus, capítulo 1, que diga, a partir do versículo 18, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, que antes que coabitassem, achou-se grávida do Espírito Santo. Observe. Achou-se grávida do Espírito Santo. Veja só. Nós falamos que o trinitarismo, ele faz as escrituras se chocar. Essa doutrina, ela é tão falsa que ela faz com que as escrituras não se cumpra e se choque. Porque quem gerou Jesus foi quem? Foi a primeira pessoa ou foi a terceira? Porque se o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa, então quem gerou Jesus? A Bíblia diz: não temas receber Maria como tua esposa. José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. A Bíblia ensinou que ela achou-se grávida do Espírito Santo. Até agora, eu nunca vi terceiro gerar segundo. Não. Pai é primeiro, filho é segundo, e filho gera outro, aí se torna neto, e aquele será o terceiro. A terceira geração. Veja só, agora, terceiro gerar segundo. E Jesus teria dois pais, porque se o Pai é uma pessoa e o Espírito Santo é outra, então aqui nós temos... Quem é o Pai de Jesus? Existe uma disputa para saber quem é o Pai de Jesus? Então é isto que nós estamos quebrando aqui, esse ensinamento falso e errado. Nós sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito, e Deus é o nosso Pai, e esse Deus habitou no seu Filho. Como foi que ocorreu isto, Gutenberg, como foi que ocorreu isto? Simples. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, pegou o germe de vida, colocou dentro do óvulo, fecundou e, já fecundado, colocou no útero de Maria. E ali gerou um corpo com o nome de Jesus, o nome que seria dado a ele entre os homens, que se chama Jesus. Veja, havia muitas pessoas com o nome de Jesus lá em Israel, mas o Cristo só existe um. Como existe vários Joãos, várias Maria, mas só que Jesus Cristo só existe um, porque Cristo era a unção que estava em Jesus, era o próprio Espírito Santo que estava nele. Vou explicar isso claramente. Vamos aqui. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria. Veja que já foi colocado no útero de Maria fecundado. Porque você sabe que a fecundação ocorre quando o germe de vida
para não usar a palavra espermatozoide, eu vou usar germe de vida. Você compreenderá. O germe de vida foi, se encontrou com o óvulo, entrou e ali ele fecunda e começa-se a desenvolver o embrião. Veja, já o óvulo fecundado foi colocado dentro do útero de Maria. Por que tinha que ser fecundado? Para não haver nenhuma participação humana na formação do Filho de Deus. Maria, ela foi só uma incubadora que carregou aquele menino. Como você tem o seguinte, você pega uma criança que nasce de 7 meses, você coloca na incubadora. A incubadora não é a mãe da criança, mas ela é o local onde aquela criança tem que ser colocada para ser desenvolvida mais uns 2 meses para frente, para ela poder sair dali. Então observe, na formação do Filho de Deus não existiu participação humana. Não existiu. Tudo foi de Deus. Ele foi gerado por Deus. Então Jesus foi gerado, nasceu, ali estava o corpo, ali seria o tabernáculo onde Deus iria habitar, porque Deus é espírito, habitar naquele tabernáculo e andar no meio dos homens. Ele iria habitar naquele tabernáculo, aquele seria o tabernáculo dele, que ele estaria dentro para estar no meio dos homens e ser Emanuel, Deus conosco. Veja só, existem 3 tabernáculos. No Velho Testamento, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo do modelo que ele visse no céu. Através da visão que ele viu no céu, aquele modelo seria colocado aqui na terra. Faça conforme eu te mostrei. Então a gente sabe que aquele tabernáculo tinha 3 compartimentos. Átrio, que era a parte descoberta, santo lugar e santíssimo lugar. Mas Deus descia no santíssimo lugar, a coluna de fogo descia no santíssimo lugar chamado Santo dos Santos. Era o local onde Deus descia. E ele diz: faça-me um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. E ali descia a coluna de fogo. Os israelitas armavam tenda ao redor do tabernáculo e a coluna de fogo descia ali. Aquela era a forma de Deus se manifestar ao povo. Porque Deus se manifesta em teofania de várias maneiras. Deus em teofania, ele se manifesta de várias maneiras. Isso depois nós vamos explicar. Veja só. Então Deus agora resolve construir um tabernáculo de carne, um corpo de carne, para ele, que é espírito, entrar dentro daquele corpo e andar no meio dos homens. Que tabernáculo é este? Jesus Cristo. É o local da habitação de Deus. Deus estava por completo dentro daquele corpo, andando no meio dos homens. E aí forma natureza humana e natureza divina. Jesus tinha 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele era 100% homem, 100% do que eu sou e 100% Deus, porque Deus estava dentro dele 100%. Veja que em mim Deus não pode habitar 100%. Deus habita nos seres humanos por medida. Agora, na sua noiva completa, ele habita por completo na noiva. Esse é o 3º tabernáculo de Deus, é a noiva dele, onde ele habita hoje. Porque no Velho Testamento era Deus sobre os homens, acima dos homens. Deus, quando veio em Jesus Cristo,
era Deus no meio dos homens, que ele estava dentro daquele corpo, andando no meio dos homens, e agora é Deus dentro do homem. Observa aí os 3 tabernáculos. Então veja só. Então Deus habitou dentro daquele corpo e andou no meio dos homens. Por que você diz assim? E por que ele não criou um corpo para ele e habitou? Não, porque esse corpo tinha que ser gerado semelhante a mim, tinha que nascer semelhante ao ser humano, saindo das partes íntimas de uma mulher. E tinha que derramar o seu sangue, tinha que ter sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Precisava que houvesse sangue. E que sangue era este? Era sangue gentil ou sangue judeu? Não, era o sangue de Deus. Porque tanto o óvulo como o germe de vida fecundado, tudo foi Deus que criou e o gerou. Então observe só. Então tinha que ser uma célula de sangue rompida. Dívida só se paga com dívida. Então, qual era o requisito? Era sangue. Então, para ter o sangue, tinha que ter um corpo, a qual iria derramar o seu sangue em favor de nós. Então veja só, como a Bíblia ensina, sem derramamento de sangue não há remissão. Então esse tabernáculo, Jesus, era o tabernáculo de Deus. Deus, que é Espírito, entrou dentro deste corpo e andou no meio dos homens. Haja vista que a Bíblia diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ali estava o corpo, a qual era o tabernáculo de Deus, para Deus habitar no meio dos homens. Por isso que Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque ele habita convosco e estará em vós. Observe, habita convosco é que estava no meio deles. Como o Espírito não pode ser visto, e o Espírito Santo é o próprio Deus, a única forma de eu ver Deus é através de Jesus. Então Jesus diz: habita convosco, agora ele está habitando convosco, e estará em vós. Então Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Como homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, você podia ver ele dormindo, sentindo dor de cabeça, chorando. Como Deus, o que estava dentro dele, a natureza divina, não fazia nada disto. Não dormia, não chorava e não sentia dores. Veja só. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, lá no poço de Sicar, e diz: tenho sede, ali era o homem falando, era a natureza humana falando. Mas quando ele disse: dissestes bem, porque como homem, ele disse: tenho sede. Mas como Deus, ele disse: dissestes bem, porque já tiveste 5, e aquele que tu tens não é teu. Aí a mulher disse: visto que tu és profeta. Veja só, porque um profeta conhece os segredos dos corações das pessoas. Então veja só, como a natureza humana, como homem, ele sentiu sede, mas como a natureza divina, através dele, que era o próprio Deus, revelou os segredos dos corações da mulher. Como a natureza humana, ele estava no barco dormindo, e os discípulos estavam desesperados na tempestade. A tempestade acontecendo e o desespero grande. Mas como Deus, ele é despertado. Quando ele é despertado como Deus,
ele vem e diz: ventos e tempestade, acalma-te. E tudo se acalmou, veio a bonança. Como homem, ele chorou no túmulo de Lázaro. Ali ele chorou, como homem, porque Deus não chora. Como Deus, ele disse: Lázaro, vem para fora. Então, muitas vezes, a natureza humana falava com a natureza divina. E a natureza divina falava com a natureza humana. Jesus disse: eu não posso fazer nada sem que o Pai me mostre primeiro. Sem que o Pai me diga o que deve fazer. Então, a natureza divina que estava dentro dele dizia o que a natureza humana deveria fazer. E a natureza humana falava com a natureza divina quando orava, quando dizia: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Então observe só. A natureza humana não era Deus. A natureza divina era Deus dentro da natureza humana, o que tornava só um. Por isso que Jesus é Deus manifestado em carne humana. Veja só. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, como dizem os trinitarianos, como era que Jesus orava ao Pai? Como é que Deus pode orar a Deus? Não, existe uma incoerência aí. Então veja só. A natureza humana falava com a natureza divina. Ele tinha duas naturezas. Uma vez uma pessoa perguntou a um pastor. Perguntou assim: pastor, Jesus Cristo era o nosso irmão ou era o nosso pai? E aquele pastor, com a sabedoria que Deus deu para ele, disse: olha, se você olhar o de fora, a natureza humana era o nosso irmão. Mas se você olhar o que estava dentro dele, a natureza divina, é o nosso pai. Depende da forma como você olha. Mas isso não faz dele dois. Isso faz dele só um. Com duas naturezas. Não era duas personalidades, duas pessoas. Era uma pessoa com duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Então aí veja. Isto é a pura verdade. Uma pessoa com duas naturezas. Não era duas personalidades distintas. Isto aí quebra. Isto aí é contrário às Escrituras. Então ele tinha natureza humana e natureza divina. A natureza humana falava com a natureza divina e a natureza divina falava com a natureza humana. A natureza divina, que era o próprio Deus nele, dizia o que a natureza humana deveria fazer. E aí fazia deles um só. Uma só pessoa. Por isso que Jesus diz: quem me ver a mim, vê o Pai, porque o Pai estava velado no Filho. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, estava dentro de Jesus. Ele diz: quem me ver a mim, vê o Pai. Você nunca pode ver Deus separado de Jesus. Porque Deus é Espírito. E o próprio Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. E Deus não pode ser visto. A forma dele se revelar a nós foi através do seu Filho Jesus Cristo. Isto era a sua natureza humana. Como é maravilhoso compreender as Escrituras quando se tem a revelação. Então, o de fora
era o tabernáculo onde Deus estava velado. Deus se esconde. Deus estava escondido e velado em uma carne humana chamada Jesus. E aí andou no meio dos homens. Veio para derramar o seu sangue precioso. E a natureza humana foi obediente à natureza divina. E ali no jardim do Getsêmani, você vê a natureza humana dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso não faz dele dois. Era um homem com duas naturezas. Aí você compreende que só existe uma pessoa na divindade. Uma pessoa na divindade. Então observe. Aí você diz assim, você me pergunta: o céu ficou vazio quando Deus estava dentro de Jesus? Ora, Deus é invisível, infinito, que enche céus e terra. Ele estava aqui, Jesus estava no céu. Deus nunca saiu do céu enquanto esteve na terra, e nunca saiu da terra enquanto esteve no céu. Aquele corpo, Jesus, morreu, ressuscitou, foi e sentou no trono. Deus habita naquele corpo, lá no trono, e está aqui em nós, porque Deus é infinito. E Ele enche tanto o céu como a terra. Como é maravilhoso compreender. Então, se você crê nessa doutrina falsa, afaste-se disto, porque isto é uma armadilha de Satanás. Venha para a verdade. Um único Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E a única forma de eu ver este Deus é através de Jesus Cristo, seu Filho. Eu espero que isso te ajude, te dê forças. Nós vamos continuar. Eu vou mostrar para vocês de forma audiovisual todas estas coisas que nós estamos explicando aqui. A natureza humana, a natureza divina. Nós vamos mostrar que o trinitarismo é um extremo e o unicismo é outro extremo. Extremo. Nós não somos nem trinitarianos e nem unicistas. Não, nós estamos no meio dos dois. Todos os dois são extremos. Extremos errados. E o equilíbrio está no meio de dois extremos. Então venha para o equilíbrio. Não me resta mais tempo para continuar. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Deus te dê força, coragem, ânimo. Deus te ajude a compreender a palavra. Peça a Deus em oração. Ora a Ele, que Deus vai te mostrar a verdade. Não vá perguntar para nenhum pastor sobre estas coisas, que eles vão te enrolar. Mas se dobre diante de Deus. Diz: Deus, mostra-me a verdade. E se tu fores um eleito, Ele vai te mostrar a verdade. Deus te abençoe, te guarde. Foi bom estar com você. Um ótimo dia. Um abraço para você. Deus te abençoe.